Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2021 RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá, eu sou Lilian Caras e o programa Descobrindo o Paraná de hoje veio descobrir a história de Cambará. A cidade de Cambará, ela respira história. Estou com um professor, historiador e ainda foi condecorado pelo Paraná, professor César, que eu quero saber, professor, como surgiu a cidade de Cambará. Primeiro, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e falar sobre a história de Cambará. Eu sou apaixonado pela história de Cambará. E você não sabe a minha alegria quando eu fui convidado para falar um pouco sobre isso, porque a grande maioria da população não tem nem noção da história do nosso município. A história de Cambará ela remonta lá ao século XII, século XIII, porque nós temos que entender que antes disso aqui tudo virar um município com o nome de Cambará, viviam aqui povos originários, que eram os indígenas. Então nós temos pesquisa de carbono 14 que remonta a nossa história, o início da nossa história, ao ano de 1300 mais ou menos. E aí depois, com o passar do tempo, nós temos o início da colonização do norte velho do Paraná, chegamos ao município de Tomazina, que foi colonizado pelos mineiros, descemos para Santo Antônio da Platina e chegamos em Jacarezinho, que antigamente se chamava Ourinhô, não Ourinhos, se chamava Ourinhô. E ali de Jacarezinho, em 1904, chega para cá os primeiros homens brancos vindos de Jacarezinho e se alojam próximo ao Ribeirão Alambari. Então, onde hoje está a rodoviária de Cambará era uma reserva indígena e à medida que vêm esses homens brancos entrando nas terras que pertenciam ao município de Jacarezinho, esses indígenas começam a se afastar. E aí então nós temos o início de uma colonização. Aí surge um pequeno vilarejo, logo depois do ano de 1904. E aí depois que surge esse pequeno vilarejo, a notícia de que aqui tinham terras boas, principalmente por cultivo de café, se espalha. E aí então nós começamos a ter essa vila crescendo, crescendo, crescendo ao ponto de se transformar em um distrito, que recebe o nome de Distrito Alambari, justamente pelo Ribeirão, que corria e que corre ainda dentro do nosso município. Mas na época o Ribeirão Alambari era o local onde as pessoas se abasteciam de água para beber, para a agricultura, para a lavoura, para a pecuária, para tudo. Então, as margens do Alambari é que começa, na verdade, a história do município de Cambará. Então, a cultura predominante nesta época era o café. A cafeicultura vem junto com a família Barbosa para Cambará. Aí já depois de alguns anos, lá por volta de 1910 a 1917, 18, aí já vem a cafeicultura em grande escala, em grande dimensão. Mas no início mesmo era só subsistência. Então, resumindo, Lambari também seria o nome de início da cidade de Cambará? O distrito, que foi de 1904 até 1922, o nome ficou como Alambari. Aí passou a ser Distrito do Alambari. Quando tem uma campanha feita pelo filho do Major Barbosa, o Leovegildo, que chegou inclusive a ser deputado estadual aqui por Cambará, ele faz uma campanha, ele era camarista, que falava antigamente, né? Ele era camarista em Jacarezinho, porque aqui era distrito, né? Não tinha prefeitura, não tinha Câmara Municipal, então ele era camarista em Jacarezinho, ou seja, ele era vereador em Jacarezinho. E ele faz um documento pedindo para que o distrito do Alambari fosse emancipado. E aí o que acontece? Quando é aprovada a emancipação por Jacarezinho do distrito do Alambari, o nome do nosso município seria Alambari. Mas por que o nome não ficou como Alambari? Porque nós temos em Minas Gerais um município chamado Alambari. E nós não podemos ter dois municípios dentro da mesma nação com o mesmo nome. Então, como já tinha um Alambari em Minas, aqui resolveram colocar o nome de Cambará. Por que Cambará? E por que esse nome de Cambará? 1908, Major Barbosa, e ele resolve fazer uma pesquisa em outros locais. Quando ele chega em Ourinhos, que ele olha para o lado de lá do Paranapanema, ele vê
uma quantidade imensa, imensurável de árvores, chamado cambará. Quando ele vê aquelas árvores, ele fala, puxa vida, achei o que eu estava procurando. Por quê? Porque aonde tem árvore cambará é local, é sinônimo de terra fértil. O que ele faz? Ele volta para Ribeirão, vende tudo o que ele tem, pega a esposa, pega filhos, pega a família, pega mais de 50 pessoas que trabalhavam com ele nas fazendas e vem para cá e monta a fazenda Água do Bugre. Com tanta árvore cambará aqui, então a partir de agora o nosso município vai ser Cambará. E aí eles intitulam e criam um município com o nome de Cambará. E quem mora em Cambará? É cambaraense. Aí surge o município de Cambará, Cambará se emancipa e só cresce. E só cresce, porque a terra era muito boa. Por isso que nós chamamos Cambará de terra da promissão, de tão boa que era e é ainda a terra do município de Cambará. E Cambará, só para as pessoas poderem ter uma ideia do tamanho que era Cambará, Cambará é tudo isso que é hoje, mais o município de Andirá. Andirá não chamava Andirá, chamava Ingá. E o município do Ingá era distrito de Cambará. E o distrito do Jaborandi, que hoje chama Itambaracá, também pertencia a Cambará. Então, onde hoje é Itambaracá, chamava Jaborandi, era de Cambará. Andirá, que antes chamava Ingá, também era da comarca de Cambará. Então tinha uma expansão territorial grande. Era enorme, era enorme. Muitas pessoas morando nas fazendas. Muitas pessoas viviam nas fazendas. E o que trouxe essas pessoas para povoar aqui? A estrada de ferro. A estrada de ferro tem uma história tão fundamental na colonização de Cambará, porque com a estrada de ferro começa a surgir o quê? Começa a surgir pequenos núcleos de povoação próximo da estrada, porque o único meio de locomoção que havia era a estrada de ferro. E a estrada de ferro tem uma história muito bonita, que eu também sou apaixonado por ela. A estação ferroviária diz que é A estação ferroviária. A estação ferroviária de Cambará, ela foi desenhada em 1922, quando a gente aqui ainda era distrito do Alambari. E por que surge isso? Major Barbosa vem para cá, ele abre a fazenda Água do Bugre, 1 milhão de pé de café. E aí, como é que eu vou escoar isso? Escoar, né? Eu preciso escoar. Ou eu mando para o Porto de Santos, ou eu mando para Guaíra. Mas como que eu ia tirar isso daqui? Aí é onde, eu estava até mostrando para você, é onde em 1922 ele entra com o pedido junto ao presidente, que na época não era governador, se falava presidente. Ele entra com o pedido junto ao presidente do estado de São Paulo, permissão para trazer da Sorocabana para o Paraná. A Sorocabana é uma antiga linha ferroviária do estado de São Paulo e ela terminava em Ourinhos. E aí ele pediu permissão para que ele pudesse fazer um entroncamento, tirar de Ourinhos, passar pelo rio Paranapanema e trazer até o município de Cambará. E o traçado original da estação ferroviária era chegar a Guaíra, o traçado original dela. Eles tinham assim uma volúpia, o Major Barbosa e a família dele, eles tinham uma visão que era uma coisa assim extraordinária. Revolucionária, né? Eu sou admirador dele. E é até importante que as pessoas saibam a história desse homem, que nem nós temos próximo aqui de Cambará, mas não tão próximo também, a cidade de Barbosa Ferraz. A cidade de Barbosa Ferraz leva esse nome em homenagem justamente à família Barbosa. Então ele vem, ele consegue autorização junto à província do estado de São Paulo, junto ao presidente do estado de São Paulo, e ele tem autorização então para construir com recurso próprio. É bom a gente salientar isso, gente. Não tem um centavo nessa linha ferroviária do governo. Major Barbosa, ele vai com recurso próprio, ele constrói aquela ponte, você falou que morou em Ourinhos, você sabe aquela ponte que tem ali, aquela ponte Sim. ferroviária. Aquilo foi construído com recurso próprio sobre o rio Paranapanema. Aí depois chega ali em Marques dos Reis, já tem um terminal. De Marques dos Reis eles trazem, que eu estava contando para você, até a Leoflora, uma fazenda chamada Leoflora. O que é a Leoflora? Leovegildo Barbosa, filho do major, e a esposa dele chamava Flora. Então a junção do nome Leovegildo com Flora, surgiu a fazenda Leoflora e surgiu o terminal da estação ferroviária Leoflora. Aí ela é inaugurada em 1925. Durante mais ou menos 3 anos, eles arcaram com todas as despesas. Agora você imagina,
tudo isso aqui era uma floresta. Imagine você abrir esses quilômetros para poder montar a estrutura de se construir uma estrada de ferro. É um marco da história do município de Cambará que as pessoas precisam conhecer e precisam saber. Mas nessa época também teve uma visita ilustre, né? Teve. Aí eles abrem essa mata, abrem a mata, colocam os trilhos, engenheiros da Inglaterra vieram para cá para poder fazer a ponte, para poder fazer o traçado da linha, chega na fazenda Léo Flora, e ela para na fazenda Léo Flora. Aí em 1931, como Cambará estava ganhando muita notoriedade, principalmente devido à fazenda Água do Bugre, Príncipe de Gales, que veio para cá em 1931. Ele chega no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele vem para São Paulo, de São Paulo ele vem para Cambará, porque ele queria conhecer essa região. E eles tinham também interesse na época, né? Eles tinham investimentos em vários países, na Índia, em vários países, e ele tinha interesse também de expandir aqui, de colonizar essa região do norte do Paraná. E ele é recebido em 1931 na fazenda Léo Flora, pela família do major, pelo representante do governo do estado, Tourinho, por diversas autoridades na época do país. Ele é recebido, ele vem até a fazenda Água do Bugre, onde ele passa o dia todo ali na fazenda Água do Bugre, se encanta com tudo. Tem a carta da esposa do Major Barbosa, ela manda uma carta para o Rio de Janeiro contando da visita do Príncipe de Gales, como que foi. Veio um buffet de São Paulo na época para poder servi-los. Ele se encantou, nunca tinha visto uma abóbora, nunca tinha comido uma abóbora. E eu tenho uma carta dessa senhora que retrata, que conta toda essa história. Então Cambará, é que nem você falou no início, nós vivemos história e não sabemos. Respira, né? Nós respiramos, que nem onde nós estamos aqui agora. Isso aqui tem uma história fantástica de 100 anos. Então nós respiramos história e nós não sabemos. Em cada detalhe, né, Em professor? cada detalhe. Então Cambará é que nem você disse, a gente respira história, só falta as pessoas saberem. Em né? relação à matriz. A igreja? A igreja matriz. Então veja bem, aí logo depois que o Major Barbosa ele traz a linha, a estrada, a ferrovia, até onde hoje é o bairro da Estação, até ali, 1925, Cambará não tinha iluminação pública. Então tinha uma pequena capela em Cambará, que era rezado as missas, vinha de Jacarezinho os padres, os párocos, para poderem rezar as missas, onde hoje é a agência do Banco do Brasil, ali tinha uma capela, mostrei a foto para você, né? Tinha uma capela linda ali onde hoje é o Banco do Brasil, e os padres vinham para rezar as missas, mas a população de Cambará era muito grande, já não cabia mais. Só que não havia energia na cidade. O que o Major Barbosa faz? Ele vai para Piraju, no estado de São Paulo, que tem bastante queda d'água, ali no Rio Paranapanema. Ele constrói uma roda d'água. Olha para você ver, ele constrói lá em Piraju uma roda d'água. Ele estica fios, trazendo de Piraju até a fazenda dele, Água do Bugre, trazendo a energia até ali. E depois ele puxa da Água do Bugre até a estação ferroviária. Só que aí a energia era muito fraca, né? Então era distribuída aqui para... a estação ferroviária. Só que aí a energia era muito fraca, né? Então era distribuída aqui para Cambará, mas tipo assim, quando dava 22 horas eles cortavam, depois ligavam de novo, era uma coisa bem precária. E não tinha como você fazer celebração à noite. E também já não cabia mais pessoas naquela pequena igreja, que infelizmente eles demoliram. Mas aí em 1928, devido ao aumento da população de Cambará, a Diocese de Jacarezinho, ela lança uma pedra fundamental, onde hoje nós temos a Igreja Matriz de Cambará. Mas a igreja não era para ser construída ali, ela não ia ser construída a princípio ali. Eles pediram para o Major Barbosa um lugar, um espaço, um pedaço de terra para poder fazer a igreja. E a princípio, o Major doou terras. E ele doa, bem no alto do morro, ele doa um pedaço de terra para a construção da igreja. Mas aí vem um problema. Como que eu vou atravessar o Ribeirão Alambari? Para as pessoas entenderem o que era o Ribeirão Alambari.
Aí tinha todo o transtorno de ter que construir uma ponte naquela época, né? Aí tinha toda a subida do morro, que é muito íngreme, até hoje, até de carro aquilo ali é muito íngreme a subida daquele morro. Então surgiu essas dificuldades de não fazer a igreja no alto do morro do Bergamasque. E vou falar para você, seria maravilhoso. Espetacular. Espetacular. Só que tinha as dificuldades da época. Como vamos atravessar o Ribeirão Alambari? Ah, tem que fazer uma ponte. Quer dizer, já ia ter essa dificuldade. A locomoção depois, era muito difícil. como que nós vamos subir esse morro? Que jeito vamos subir esse morro? Então, tinha vários empecilhos ali. Aí foi doado onde hoje está a igreja. Em 1928, eles lançam a pedra fundamental da igreja e ela é inaugurada poucos anos depois. Mas a história da nossa igreja não fica só nisso. E para construir essa igreja depois? Como que eu vou fazer? Eu preciso de pedra. Cambará não tinha de onde tirar pedra. Cambará era uma cidade de plantio. Com exceção do bairro Meireles aqui, que agora tem pedreira, mas é uma pedreira também dessa pedreira industrial. Eu precisava de pedras, que eles chamam de pedra-rebo, né? E aí, como é que eu faço? Aí vem os sitiantes da cidade naquela época, com seus carros de boi, eles vão até o estado de São Paulo buscar essa pedra. De domingo a domingo, fazendo várias viagens de pedra para poder fazer o alicerce do que é hoje a nossa igreja. Então a participação da comunidade de Cambará para a construção da igreja presente. é importantíssima. Essencial. Já começa assim, né? Em 1912 eles começam, eles fazem uma capelinha muito pequena, a cidade cresce, a igreja vê a necessidade de se criar realmente uma igreja maior para atender essa comunidade. E aí, então, em 1928 é lançada a pedra fundamental da igreja. E aí depois, com o transcorrer dos anos, ela foi ficando pronta. E é o que nós temos hoje. Ela é daquele jeito desde o princípio da construção dela. E o monumento Cristo? O Cristo, então, logo depois que se constrói a igreja, Cambará tem uma ascensão muito grande. Aí vem para Cambará, para vocês terem uma ideia, foi a segunda cidade do estado do Paraná a ter saneamento básico. Aí, logo depois que sai a igreja, a população cresce muito em Cambará. Ela cresce bastante, ela cresce muito. E aí é necessário o quê? É necessário, então, que a gente comece a criar o sistema de água, de esgoto, captação de água, e distribuir água para essa população. Aí, então, na década de 40, está no mesmo lugar até hoje, viu? A captação de água de Cambará, desde quando ela foi inaugurada, ela está no mesmo lugar, na margem lá do Alambari, no mesmo lugar até hoje, nunca saiu dali. Desde a década de 40, ela se encontra do mesmo jeito, no mesmo lugar. Só passou por algumas reformas de pintura e tal, mas a essência do prédio não foi mexida. Aí faz-se, então, esse sistema de captação de água, com tubos que veio do exterior, e Cambará começa a crescer. E começa a ter e rapidamente começa a expandir. E aí, quando o Cambará começa a expandir, é necessário o quê? Que o progresso também vai chegando aos poucos, né? E o progresso veio chegando durante esse período. Durante essa década de 40, década de 50, década de 60, Cambará progride muito. Cambará começa a crescer muito, principalmente por causa do café. O café passou a ser o principal produto do nosso município naquela época. Dos slogans de Cambará é Terra da Promissão e Portal de Ouro do Paraná. Mas as pessoas não sabem o porquê. Por que Portal de Ouro? Tem garimpo em Cambará? Não, não tem garimpo em Cambará. Tinha garimpo em Jataizinho, que era uma colônia espanhola. Mas em Cambará não tinha garimpo. Mas por que Portal do Ouro? Na década de 50, o milho produzido em Cambará, ele chega aos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, devido ao brilho dos grãos do milho que era produzido em Cambará, que brilhava como ouro, eles intitulam o quê? Que aqui em Cambará nós tínhamos um ouro, que eram as espigas de milho. Então o nosso município, um dos slogans é esse, né? O Portal de Ouro do Paraná. As espigas de milho e a questão das lavouras de café, que era por todo o território de Cambará. Café, milho. Cambará começou a crescer demais, começou a crescer muito. E durante esse crescimento do nosso município, nós tivemos vários prefeitos que foram trazendo cada vez mais coisas para o nosso município. Até que chega em 1977, o prefeito, nós conhecemos ele, e eu não consigo desvincular esse nome, porque eu conheço ele de criança, o Sebastião do Adubo, é o prefeito José Pereira, mas a gente conhece ele por Sebastião Pereira. O Sebastião Pereira, a gente conhece ele por Tião do Adubo.
né? E o prefeito Tião da Adubo, ele faz uma campanha, ele ganha para prefeito. A campanha dele ficou conhecida como campanha pé de chinelo, porque ele era uma pessoa muito simples, muito humilde e andava de chinelo pela rua. Então ficou conhecido como campanha do pé de chinelo, né? E ele ganha a prefeitura de Cambará. E Cambará sempre foi uma cidade muito religiosa. Muito. E quando eu falo numa cidade muito religiosa, eu estou dizendo de diversidade. De diversidade. Aqui em Cambará nós temos religiões da Umbanda e do Candomblé, e nós temos o cristianismo muito forte em Cambará. Então a religião do cristianismo em Cambará, que envolve a Igreja Católica Apostólica Romana e todas as igrejas protestantes que surgiram depois do protesto de Martinho Lutero, na transformação Sim. que houve, aqui em Cambará nós temos uma população muito devota. E aí o prefeito Sebastião, ele resolve, lá no Mirante da Morada do Sol, ele resolve trazer ali algumas pessoas e eles constroem a imagem do Cristo em 1977. Ela foi construída em 1977, onde antes nós chamávamos de Morro do Alemão. Toda a terra onde hoje está a Morada do Sol, toda a terra onde hoje está o Cristo Redentor e o ginásio de esportes pertencia a um alemão que vivia no Rio de Janeiro, que nunca morou em Cambará, mas comprou aquelas terras porque ele ficou sabendo que aqui era muito próspero. E aí aquele lugar a gente chamava de Morro do Alemão. Aí ele constrói essa imagem do Cristo lá, e essa imagem do Cristo, como o próprio prefeito disse, e a declaração dele está no meu livro, ele fala sobre isso, como Cambará é uma cidade muito, mas muito recíproca à religiosidade. Então ele achou nada mais justo durante o governo dele fazer a estátua do Cristo Redentor. E logo abaixo do Cristo, você vai ver do lado direito, abaixo do Cristo, o ginásio de esportes, que também foi construído durante o mandato do Sebastião Pereira da Silva, do prefeito Tião da Adubo. O ginásio de esportes também foi construído por ele. Mas essa imagem do Cristo, até hoje, as pessoas têm o hábito e têm o costume de ir para lá, de ficar vendo... representa todas as religiões. E você vai lá para ver o pôr do sol, para ver o nascer do sol, para simplesmente sentir o vento, que nem eu vou lá só para sentir o vento. É um lugar maravilhoso. Então agora nós temos que deixar o quê? Um pouco da curiosidade para que as pessoas pesquisem, venham conhecer e ficar por dentro dessa história maravilhosa o município que é de Cambará. O município de Cambará, se a gente for realmente falar da história de Cambará, a gente passa horas, dias e meses falando sobre isso. Mas o convite que fica para as pessoas virem fazer turismo em Cambará, por quê? Porque aqui em Cambará nós temos, além do que eu falei, nós temos aqui em Cambará o único estádio de futebol do mundo, construído por uma torcida. Não foi o governo que fez, não foi o time que fez. Em Cambará nós temos o único estádio de futebol do mundo construído por uma torcida. Não é um estádio de futebol para 5 mil pessoas, é um estádio de futebol para mais de 20 mil pessoas. Da época que nós tínhamos time profissional aqui na cidade. Aqui em Cambará nós temos essa fazenda que eu estou falando para você, a Fazenda Água do Bugre, onde tudo começou. A colonização japonesa fortíssima dentro do nosso município. A escola japonesa fortíssima dentro do nosso município. As tradições japonesas, os japoneses começaram a vir para cá por volta do ano de 1912, mais ou menos, começaram a vir para Cambará por volta do ano de 1912. Em 1920, eles fazem no bairro Tijuco Preto a escola profissionalizante. Então nós temos em Cambará histórias assim que atraem a curiosidade das pessoas. Histórias que precisam ser contadas, do Estádio Santana, do Estádio da Vila Rubim. O Corinthians veio jogar aqui. Nós tínhamos aeroporto em Cambará que descia avião de passageiro. A antiga VASP descia aqui no aeroporto da nossa cidade. Então nós temos coisas aqui no município de Cambará que as pessoas deveriam realmente conhecer. E o passeio na minha mente, assim, esse passeio na minha mente é algo assim que é maravilhoso. É maravilhoso. Não porque eu sou apaixonado pela história de Cambará, não porque eu conto história, não é isso. É que realmente é maravilhoso você saber que aqui em Cambará nós tivemos 2 pracinhas que foram para a Segunda Guerra Mundial sem falar nada de italiano, que subiram ao Monte Castelo e derrotaram Hitler. Aonde, professor? Aqui em Cambará. Então nós temos história, né, nós temos essa história. Você entendeu? Nós temos essa história. Então nós temos história aqui em Cambará de coisas assim fantásticas que merecem ser contadas. Imagine você que agora sabe um pouquinho da estação ferroviária, você poder ir lá
na estação ferroviária e se lembrar do que eu comentei com você. E ver, né? Sem dizer, eu não posso deixar de falar do Dr. Generoso Marques. Em Curitiba tem uma praça, inclusive, com o nome dele. E aqui em Cambará, em 1926, nós tivemos a inauguração da primeira escola no município de Cambará, em 1926. A primeira escola no município de Cambará, Escola Dr. Generoso Marques. Do jeito que ela foi, a fachada dela, do jeito que ela foi feita em 1926, ela permanece até hoje, a fachada dela. Entendeu? No mesmo lugar, um quarteirão quadrado de escola, bem no centro ali, próximo do Hotel Bourbon, logo depois da praça. A história da praça também é maravilhosa. Olha, tem história. Tem história? Tem muita história para a gente contar, para a gente falar de coisas assim que realmente precisa e merece ser conhecido pelas pessoas. E o programa Descobrindo o Paraná vai ficando por aqui. Quem quiser conhecer mais sobre a história e a cidade de Cambará, convido a todas as pessoas do Brasil todo que quiserem conhecer um pouco mais dessa história que nós contamos agora. Nós estamos de portas abertas para poder recepcioná-los. lembrando que o programa está disponível no portal tourpr.com.br. Até a próxima semana.